Sabe aquela escola do bairro ou o posto de saúde, talvez até o centro cultural que a gente frequenta? É bem provável que eles não sejam administrados diretamente pelo governo. Parece meio estranho, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo do chamado terceiro setor aqui no Brasil para entender essa rede de parcerias que é super complexa, mas que está por trás da entrega de muitos serviços essenciais para todo mundo. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos passar pela ideia de governo, mercado e sociedade. Depois, a gente entra na reforma do Estado, que foi um marco. Aí vamos conhecer os principais parceiros, entender a diferença crucial entre OS e OSCIP e, por fim, dar uma olhada nas parcerias mais recentes. Bora lá? Ok, para a gente entender como funcionam essas parcerias, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e olhar o cenário completo. Toda sociedade moderna, basicamente, se organiza em torno de três grandes setores. Pensa neles como os três pilares que sustentam quase tudo que a gente conhece. Vamos pensar em coisas do nosso dia a dia, bem práticas. A gestão de uma creche, a manutenção daquele parque perto de casa, um evento cultural. Quem é que está, de fato, tocando isso? A gente tende a pensar, é o governo, mas a resposta, muitas vezes, não é tão simples assim. E é justamente essa complexidade que dá o pontapé inicial para a nossa conversa de hoje. Então, a divisão é basicamente essa, olha só. O primeiro setor é o Estado, o governo. O segundo setor é o mercado, ou seja, as empresas que buscam lucro. E aí, entre esses dois, tem o terceiro setor, que é o nosso foco hoje. É um espaço super importante, ocupado por organizações que não são nem governo nem empresa. O objetivo delas é o bem público, o interesse social. Beleza. Agora vamos avançar um pouco na história para o momento que foi um verdadeiro divisor de águas aqui no Brasil. Uma grande reforma que mudou completamente o papel do governo e, com isso, abriu um espaço gigantesco para o terceiro setor. Lá nos anos 90, o Brasil passou por essa tal reforma do Estado. A ideia era a seguinte: sair de um modelo de administração pública super burocrática, lenta, para um modelo mais moderno, mais ágil, focado em resultados, sabe? O Estado deixaria de ser aquele que faz tudo, o mão na massa, para se tornar mais um gerente, um regulador, que define as metas e fiscaliza. E a palavra-chave para entender essa mudança é publicização. Olha, é muito, mas muito importante não confundir isso com privatização, tá? São coisas totalmente diferentes. Na privatização, o Estado vende alguma coisa, tipo uma empresa. Já na publicização, o serviço continua sendo público, a responsabilidade final continua sendo do Estado. O que muda é que ele transfere a execução desse serviço para um parceiro especialista do terceiro setor, que vai tocar o dia a dia enquanto o governo fiscaliza. Tá, mas quem são exatamente esses parceiros? Vamos agora conhecer os principais tipos de organizações que compõem o terceiro setor e que trabalham lado a lado com o governo. O primeiro grupo que a gente precisa conhecer são os chamados serviços sociais autônomos. O nome é um pouco formal, mas a ideia é simples. São entidades mantidas, na maior parte, por contribuições das próprias empresas, e o foco delas é oferecer treinamento, assistência e bem-estar para os trabalhadores de setores específicos da economia. E com certeza todo mundo já ouviu falar de nomes como SESI, SESC, SENAI, SEBRAE. Pois é, eles são parte do famoso Sistema S e são os exemplos mais clássicos desse modelo. São entidades que prestam serviços importantíssimos para milhões de brasileiros. Agora vamos para outra figura bem importante, a organização social, a famosa OS. E aqui tem um detalhe que é o pulo do gato. Uma OS não é um tipo de entidade que nasce assim. OS é uma qualificação, tipo um título, um selo, que uma associação ou fundação que já existe pode receber do governo. E com esse título, ela fica apta a gerenciar serviços e equipamentos públicos, como um hospital ou um museu. E essa parceria não pode ser feita para qualquer coisa, não. A lei é bem clara e define uma lista fechada de áreas em que uma OS pode atuar. Estamos falando de saúde, educação, cultura, pesquisa, meio ambiente. E para tudo isso acontecer, é assinado um documento formal, um contrato, chamado Contrato de Gestão, que estabelece metas e responsabilidades. Ok, aqui a gente precisa de atenção, porque o mundo das siglas pode ser confuso. Existe outra figura muito parecida no nome, a OSCI. E apesar de soarem parecidas, OSC e OSCY são coisas bem diferentes, com regras de funcionamento distintas. Vamos desvendar essa diferença agora? A OCIP, que significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, também é uma qualificação, um título que o governo concede. E o objetivo é bem parecido: permitir que essa organização forme parcerias com o poder público
para tocar projetos de interesse social. Mas as diferenças são gigantes. O tipo de acordo que elas assinam é diferente, mas o ponto central, a maior diferença de todas, está em como a organização consegue esse título. Para a COS, a decisão é do governo. Ele avalia e pode ou não conceder. É uma escolha. Já para ser o CIP, a coisa muda. Se a organização cumprir, tintim por tintim, tudo que a lei exige, o governo é obrigado a dar o título. Vira um direito da organização, não mais uma escolha do gestor público. Essa é a grande sacada. Bom, e a história não para por aí. Chegando mais perto dos dias de hoje, em 2014, o cenário mudou de novo. Surgiu uma nova lei para tentar organizar a casa, padronizar as regras e dar mais transparência para essa relação entre governo e sociedade civil. Essa lei ficou conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou MROSC. A ideia dela foi criar regras gerais, valendo para quase todas as parcerias que envolvem repasse de dinheiro público. E ela trouxe um novo termo guarda-chuva, a OSC, de Organização da Sociedade Civil. É importante dizer que isso não acabou com as OS e OCIPs, tá? Elas continuam existindo com suas regras específicas. E o principal dessa lei é que ela criou 3 novas ferramentas para essas parcerias. É bem fácil de entender, olha só. Primeiro, o termo de colaboração. Aqui a ideia parte do governo. Ele propõe o plano. Segundo, o termo de fomento. Aqui a iniciativa é da organização da sociedade civil, ela que apresenta o projeto. E terceiro, o acordo de cooperação. Nesse caso, existe a parceria, o trabalho conjunto, mas sem transferência de dinheiro público. Simples assim. Ufa, bastante coisa, né? Então, vamos amarrar tudo. O terceiro setor ganhou essa força toda a partir da reforma do Estado, lá nos anos 90, com a busca por mais eficiência. Ele é basicamente formado por parceiros privados, sem fins lucrativos, que ajudam o governo a entregar serviços. A gente viu os jogadores principais, como as OS e as OCPs, e entendeu que elas não são a mesma coisa, cada uma tem sua regra, e no fim das contas, são essas parcerias que definem como muitos serviços essenciais chegam na ponta, no nosso dia a dia. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Quando a gente olha para os serviços da nossa cidade, do nosso bairro, esse modelo de colaboração é o caminho para uma gestão pública mais eficiente e ágil? Ou será que ele acaba de alguma forma diluindo a responsabilidade que é do Estado? Onde é que a gente traça a linha entre uma parceria e uma privatização que não usa esse nome? É uma pergunta complexa? E talvez a melhor resposta esteja na qualidade do serviço que chega ou não para cada um de nós.